Então vamos trabalhar para Jesus? Vamos buscar aqui. A gente está estudando quanta coisa a gente já aprendeu essa semana, hein? Quanta Muita coisa. coisa. O adversário das nossas almas, se você pegar essa série, estudar a série, ler os textos que eu estou te dando, bíblicos, não estou trazendo aqui história da carochinha, o inimigo não coloca você para trás. Você não vai cair. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, porque eu encontro isso dentro da igreja, em aconselhamentos pastorais, pessoas talentosas, pessoas que carregam a palavra de Deus no seu coração, pessoas que têm história em Deus, que já venceram desafios enormes, mas que existiram dúvidas que travaram tudo, paralisaram essas pessoas. E uma das características do diabo é que ele é bom no que faz. Ele é bom em mentir, ele é bom em enganar, destruir, e ele sabe, ele nos observa. Ele sabe o que tira a nossa paz. Nós somos pessoas diferentes, atuamos em áreas diferentes. Aquilo que me irrita talvez não irrita você, e o que irrita você não me irrita, mas nós sabemos que Ele nos conhece. Não sonda o nosso coração, mas observa as nossas reações. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque o diabo não sonda o nosso coração, mas a boca fala do que o coração está, Cheio. então ele ouve nossas palavras. E nossas palavras muitas vezes revelam as inseguranças da nossa alma, as inseguranças do nosso ser. Temos que ter controle, domínio próprio, maturidade. E com o diabo, a gente precisa entender que não dá para brincar. E uma das formas que ele tira a nossa paz, sem dúvida, é colocando incertezas. Colocando, como é que a gente pode dizer aqui? Uma pulga atrás da orelha. Você está bem, aí começa, e se? E se? E se eu quebrar? E se eu for traído? E se não der certo? E se? E se? Aí começa a ter o plano B. Né? A vida está indo bem, você está buscando a Deus, mas aí do nada ele coloca uma situação que não é verdadeira, não é real, e você começa agora a entrar em crises existenciais. Tudo porque o inimigo entrou na tua jaca, na tua cabeçona. Não é? E todas as vezes que você duvida do poder de Deus, todas as vezes você vai ter decisões equivocadas. Porque duvidar do poder de Deus é querer fazer as coisas no poder dos homens, na força do meu braço. E na força do meu braço a situação é outra. Na força do meu braço, eu tenho limites. Na força do poder de Deus, não tem limite. Na força do meu braço, eu tenho que fazer média com os outros. No poder de Deus, eu me sinto ileso, isento. Deus me garante. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos de pessoas que duvidaram do que Deus disse. Existe um problema em duvidar do que Deus disse. Porque quem duvida do que Deus disse está chamando Deus do quê? De mentiroso. Mentiroso. Ou, não é que ele mentiu, é que ele esqueceu. Bem. Velho gagá. Deus não é um velho gagá. Viu? Deus não tem problema de memória. O desmemoriado é você. Sou eu. Deus não tem problema em cumprir o que diz. Deus cumpre o que diz. Deus é fiel. Tá? Vamos lembrar de Sara? Deus fala para ela que ela vai ser mãe. Né? Como é que ela vai ser mãe? Tá com o peito seco? O útero seco? Nem deve mais virar o zoinho com Abraão. Tudo já está na fase da casa de repouso. Geriatra total. Mas Deus fala, vai ser pai, vai ser mãe. E o que ela faz? A Bíblia diz que ela riu. Ela riu. Ela riu da promessa que Deus fez para ela. Qual foi o resultado da risada? Várias decisões atrapalhadas. Entrega a escrava para dormir com o marido. Gera um filho fora da promessa, que é o Ismael. E aí, os pipocos estão até hoje aí. A guerra no Oriente Médio, até hoje, tudo por conta de problemas de rir da promessa. Você já riu de uma promessa? Você já riu de uma promessa? Já riu? Né? Eu vou te abençoar.
eu vou te guardar. Eu vou te prosperar. Quem? Nunca esqueça disso, na verdade. Nunca esqueça. Quando você toma decisões debaixo de desconfiança e dúvida da palavra de Deus, suas decisões serão equivocadas. Lembra do Zacarias? Zacarias, o marido de Isabel? Sim. Né? O anjo fala, ó, você vai ser pai. Só que Deus sondou o coração dele. O anjo falou, então você vai ficar mudo, seu velho. Até essa criança nascer, você vai ficar em silêncio. Por quê? Porque Deus sondou o coração. Havia uma dúvida, uma incredulidade. Ele ia falar bobagem. Ele ia descaracterizar a promessa. Outro exemplo, né? Moisés, quando ele via os 12 espias à terra prometida. Josué e Caleb, mais 10. Eram homens nobres, eram príncipes. Pessoas da alta patente da sociedade, mas os relatórios eram completamente diferentes. Deus já tinha dito que a terra era boa, Deus já tinha dito que era a terra que manda leite e mel. E quando Deus diz, meu irmão, não importa se a terra está ocupada, se tem gigante, não fique avaliando a probabilidade de acontecer o que Deus disse. Mesmo que não tenha probabilidade nenhuma, se Deus falou, vai acontecer. Porque a garantia está não no sinal, a garantia está na própria palavra. É a palavra, nós não nos movemos por melhorias, nós nos movemos pela palavra. Tem coisas que você vai caminhar pela fé e tudo dando errado até os 49 do segundo tempo. Tem vezes que Deus não vai fazer chover, tem um ventinho, um raio, um trovão, a terra está seca, não tem uma nuvem no céu, o sol está trincando e Deus fala, vai chover. E aí você fala, meu Deus, né? Não tem nada melhorando, nada que diz que vai chover. O importante é que ele vai cumprir o que prometeu. Como ele vai cumprir não é problema seu. Para de encher o saco. Aí Moisés manda os espias, a maioria, 10 dos espias falam, ó, realmente a terra é boa, né? Tem uva grande, tem cabra, tem tâmara, mas é o seguinte, tem gigante, tem inimigo. Nós vamos ser massacrados. Eles são como o gafanhotos. Aí Josué e Caleb falam, ô, cala a boca, calem-se. Nós vamos conquistar, nós vamos subir e conquistar, porque o Senhor nos deu essa terra. Então, só que qual é o problema? A maioria não creu. Isso trouxe um peso para o povo. Muitas pessoas, lamentavelmente, foram levadas a acreditar num camarada que está duvidando. Deus que me livre, minhas dúvidas levarem outros para o buraco. Por isso que a melhor coisa que tem a fazer, ó, é vencer em silêncio. Não tem nada de bom para falar, não tem nada de legal para agregar, cale sua boca. Se for para ficar com dúvida, fica com dúvida quieto, em silêncio. Então não tem problema a gente falar para Deus, Deus, está difícil de acreditar. A gente não é super-homem. Não tem nenhum problema em perguntar para Deus, Deus, olha, eu estou com crises existenciais. Porque não é pecado ser gente, meu. Não é pecado ser gente. Se você está com dúvida, abre essa boca cheia de dente e fale. Agora, não saia fazendo da dúvida um motor que leva você para falar coisas para os outros, tomar decisões, comprar com dúvida, pregar com dúvida, ensinar com dúvida, criar seus filhos com dúvida. Não pode. Para e vai para o autor e consumador da tua fé. Então, não há problema em perguntar para Deus nada. O problema é duvidar que Ele é capaz. Porque se você caminha debaixo de dúvida, você vai escolher mal. Vai casar mal, vai trabalhar mal, vai congregar mal, vai pregar mal, vai viver uma vida infernal. Então, realmente, nós não somos merecedores daquilo que Deus nos prometeu. Talvez essa seja a grande dúvida. Porque Deus fala assim, eu vou te prosperar. E você fala assim, puxa, mas eu não mereço. Aí duvida, será que Deus falou mesmo comigo? Eu vou te curar. Nossa, mas Deus me curar? Puxa. Só que o que Deus prometeu fazer na sua vida é fruto da graça. Então não tem muito esse negócio de você vai fazer sua parte, vai buscar Deus, vai viver uma vida em santidade, mas o milagre nunca vai ser sobre o quanto você merece. As promessas de Deus estão mais atreladas no quanto Ele nos ama e no quanto Ele quer ser glorificado através da nossa vida do que propriamente no quanto a gente merece isso. Lê para mim aí, produção, o Apocalipse 12, 10. Diz assim, então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo.
Pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, o que João está falando em Apocalipse? Que vai chegar um tempo que virá a salvação, e essa salvação virá do poder do reino de Deus e da autoridade de Cristo. Não tem nada a ver com a minha performance, com a minha habilidade, com a minha gestão, a minha liderança. A gente gosta, né, de falar da gente. É bacana a gente estudar, melhorar, mas é por isso que a gente duvida, porque a gente esquece de onde vai vir. E algumas vezes aquilo que Deus prometeu não combina com a minha força, não combina com o meu momento atual, não combina com a minha perspectiva. Tem coisas que Deus falou que ia fazer na minha vida que eu só percebi quando Ele fez. Eu não fiz nada para acontecer. Fluiu. É como se coisas que estavam presas há anos, de repente Deus vai lá milagrosamente, tira a prisão e as coisas acontecem, pluf, do dia para a noite. Coisas que você está lutando para fazer há 10, 15 anos, uma estalada de dedo de Deus faz acontecer. Deus não se amolda ao entendimento humano, Ele é maior. E é por isso que a gente tem que regar a nossa vida com o Espírito Santo todo dia, com a palavra todo dia. Por isso que a Bíblia nos dá exemplos de homens que tiveram uma virada acachapante de milagre, do dia para a noite, esmagadora, esmagando o diabo, mudando suas histórias, num abrir e fechar de olhos, porque esse é o nosso Deus. Deus pode mudar um ambiente da hora, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de prenúncio, estudo, palestra, processo. Quem precisa de processo sou eu. Deus não precisa de processo. Quem precisa de processo para largar o pecado, parar de ser besta, mudar a história, mudar minha mente, sou eu. Deus é perfeito em tudo que faz e Ele não precisa bater continência para me explicar absolutamente nada do que Ele vai fazer. Então, aquilo que é temporal para mim, não é temporal para Deus. Aquilo que é limitado para mim, não é limitado para Deus. Então, a incredulidade, ela quer racionalizar um milagre. Deus está falando, olha, eu vou prosperar você. Como? É milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Claro que, no processo do milagre, Deus com certeza vai exigir um posicionamento meu. Mas não é o meu posicionamento que vai gerar o milagre. Não tem nada que eu faça por mim mesmo que vai gerar o milagre. O milagre sempre virá do sobrenatural. Mas eu estou fazendo minha parte. Eu estou crendo, eu estou orando, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou criando uma base de apoio de pessoas que me empurram para o meu propósito, eu estou limpando a minha mente daquilo que me empurra para trás, eu estou sendo completamente entregue a Cristo todos os dias, não sendo movido por meus desejos, mas sendo movido pela palavra. São ferramentas básicas, simples, sem loucura, sem fanatismo, sem nenhum tipo de sonsidão, mas que me empurram para o milagre. Então, é visível perceber que o que Deus tem para nós vai ser sobrenatural. Então, tem algumas formas que eu quero que você lide para não deixar a incredulidade e a dúvida entrar na sua cabeça. A primeira coisa, tenha coragem apesar do medo. Tem coisas que Deus fala para mim que eu preciso entender que a voz interior, ela não combina com o exterior. Isso eu já falei várias vezes aqui. Então você precisa entender que Deus não é um sentimento, Deus está do teu lado. Você pode falar com Ele, você pode virar e falar, Deus, tudo bem, vamos conversar? Deus, tudo bem, vamos bater um papo. E você falar para Ele, ó Deus, o Senhor falou que vai me usar, o Senhor falou que vai me abençoar, mas está difícil acreditar nisso hoje. O Senhor pode me ajudar a crer nisso? Cria um ambiente para que mesmo com a dúvida, você lembre que Deus está do teu lado. Escreva no chat, mesmo com a dúvida, Deus está do meu lado. Ter dúvida não é pecado. A dúvida é a expressão que você é humano. O problema é quando a dúvida assume o lugar da fé. Então, por exemplo, nem todas as pessoas que eu oro, quando eu oro por cura, eu oro crendo no poder de Deus. Então, por exemplo, a pessoa está doente, eu levanto minhas mãos e oro por cura. E quando eu estou orando, olhando para o que Deus pode fazer, eu oro declarando o que Deus pode fazer. Porém, eu sou humano. Tem vezes que eu oro e quando eu termino de orar, a minha humanidade diz para mim, ah, mas tá grave demais o negócio. Isso aí já era, isso aí vai para a terra do pé junto. Só que isso é a minha opinião. Só que o que eu fiz antes disso? Orou a Deus. Orei. Então, a dúvida, ela vai estar presente. Porque nós não conhecemos um palmo à frente do nariz.
mas eu preciso agir, não pela dúvida, mas pelo milagre. Tá? Então dá uma lida para mim aí, produção, em Hebreus 11:6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, o autor de aos Hebreus, quando ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando o seguinte, que na dúvida, Deus não trabalha na sua vida. Então, eu sinto a dúvida, mas eu não ajo por ela. Eu tenho dúvida, mas eu não trabalho por ela. Eu trabalho pela fé. Pastor Diego, o senhor já orou por uma situação que a tua humanidade estava com dúvida? Sim, mas eu orei. E eu não expressei a minha dúvida, eu expressei a minha fé. Não é pecado ser gente. O pecado é quando você dá voz à dúvida. Quando você dá cara à dúvida. Quando você dá atitude à dúvida. Quando você conversa sobre a dúvida. Quando você põe a dúvida em rodas de amigos. Quando você... Não, a dúvida só pode ser tratada aos pés do Senhor. Tudo que o diabo quer é que você dê voz à dúvida. Porque quanto mais voz você der, há poder nas palavras, mais real a dúvida se torna. Tá? Coloca para mim no chat. Eu quero que você comente. Eu vou fazer uma pergunta, você vai colocar sim ou não. Tá? Você já passou por uma situação difícil, onde você duvidou que Deus faria algo por você? Sim ou não? Eu vou dar um chute aqui. Eu creio que a maioria vai colocar sim. Você já passou por uma situação tão difícil que você duvidou que Deus faria algo por você? Eu já. Eu já. Me envergonho disso? Me envergonho, mas eu sou homem. Né? Então, enquanto você responde aí para mim no chat, se sim ou não, como não deixar as dúvidas paralisarem você? Tudo isso aqui está no Seja Membro, tá? Se você for membro do canal, você já tem acesso ao PDF prontinho do dia de hoje. Eu vou falar para você 3 dicas muito simples de como impedir que a dúvida reine no seu coração, tá? Como? Antes de eu falar, entra lá no bepowerstore.com.br, tá voando. Segunda edição do Pensiore, tem a primeira também. Se você não tem a primeira, já compra as duas. Pensiore edição 1, Pensiore edição 2, tá? 2 livros aqui, para você ter bepowerstore.com.br. E a dica de hoje é um livro, porque crente não pode ser bunda mole. Decidir machuca, não decidir mata. Essa é a minha dica de hoje, tá? bepowerstore.com.br. Você vai aprender que se você empurrar com a barriga, você vai se quebrar todinho, tá? Não empurre com a barriga. Decidir machuca, não decidir mata. Tá? E o queridinho do Brasil, do mundo hoje, vence em silêncio. Como ganhar batalha sem precisar falar, Vamos lá então, 3 dicas para as dúvidas não te paralisarem. Primeira delas, fale com as pessoas certas. Há pessoas plantadas perto de você para colocar ainda mais pulga atrás da orelha, mais caraminhola na tua cabeça. Quando você confessa a dúvida a Deus e às pessoas certas, essas pessoas têm o poder de ajudar você a recuperar a autoridade da sua fé. Elas vão dizer, não, Deus é com você. Não, para com isso, vamos orar. Vamos adorar. Menino, para com isso. Você tem promessa. Deus está com você. Sempre virá uma palavra confrontadora à dúvida, seja da parte de Deus ou das pessoas certas. Vai falar com o ímpio? Ih, é assim mesmo. Vai piorar, viu? Ih, esse negócio de... Falei pra você. Esse negócio de fé é bobagem. Esse negócio de crer em Deus, confiar no Senhor. Tudo isso aí é balela. Tudo isso aí é bobagem. Não dá, não consegue. Não dá. Então, eu acredito com todas as minhas forças que estar ao lado das pessoas certas, quando você desaba, você vai ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de instrução, um versículo, ou pelo menos um silêncio respeitoso, mas que não vai pôr gasolina na fogueira da dúvida. Tá? Segunda coisa importante, memorize a palavra. Tenha versículos na sua cabeça, meu. Tá aí um monte de pensamento torto, arrebentado, doído. O que você vai fazer? Lembra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Lembra, ainda que eu ande no vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Lembra da Bíblia, vai falar versículo, vai pregar para si mesmo. Eu gosto de dizer isso sempre. A pregação que muda a tua vida não é a pregação que você ouve do outro, é a pregação que você prega a si mesmo. Você tem que ser pregador de si mesmo. Eu já preguei para mim. Várias vezes, o diabo falando, ó, falando, e isso, aquilo, faz isso, já era, acabou. E eu peguei ali o volante e comecei, porque Deus está comigo. Ei, Diego, lembra do fulano, lembra do Jó, lembra do Pedro, lembra, e pá, o Deus da tua vida é o Deus. E comecei a pregar para mim mesmo, falando em mistério sozinho ali com Deus e tal. Por quê? Porque a palavra levanta um homem. Há poder na palavra, há unção na palavra. Creia na palavra. A palavra não é só para você ficar sentado aqui de quinto domingo ouvindo eu pregar. Você tem que falar para você. Leia a Bíblia. Carrega uma Bíblia no porta-luva do carro. Carrega uma Bíblia na bolsa. Carrega a palavra. Está ali com a cabeça a mil. Os miolos fervendo. Pressão. Palavra. Memorizar a palavra transforma a mente e impede a invasão de pensamentos cretinos e duvidosos. Coloca para mim o Salmo 119, versículo 11. Diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso aí. Então, pessoas certas, memorize a palavra, e a última dica que eu te dou para a dúvida não entrar no teu coração, se abra para a oportunidade. Viver o novo é completamente desafiador porque o novo é desconhecido. Isso que você chama de dúvida é só porque você é bunda mole, você é medroso. Você está com medo de ir para o desconhecido. Só que se é novo, é desconhecido. Ninguém precisa me ensinar a usar o micro-ondas velho, que eu tô com ele há 15 anos em casa. Ele tá ruim, ele deixa a comida com gosto, ele tá todo enferrujado. Só que o micro-ondas novo, eu vou ter que ler o manual. Mas o micro-ondas novo tem qualidade. O que eu quero dizer é, apesar da dúvida, Deus vai colocar você em ambientes melhores e você vai ter que confiar que o mesmo Deus que te trouxe até aqui vai continuar sustentando você em todas as etapas da sua vida. Faça esse teste e deixe Deus provar o poder dele através da sua vida. Lê para mim a 1 Pedro 1,8. 1,8 e 9. Diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha que coisa incrível. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Normalmente a gente duvida do que não vê. Mas está dizendo, mesmo você não tendo visto, mesmo não sabendo como, você o ama. Mesmo não sabendo como sair desse buraco, eu amo. Mesmo não sabendo como vencer essa doença, eu amo. Eu amo. Eu amo o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu desejo o Senhor. Pedro está falando, e apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria. Põe o versículo de novo aí, 8. Isso é maravilhoso. Isso aqui é um tapa na cara do cão. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, essa situação aqui, eu não estou conseguindo ter paz. Eu não estou vendo como eu vou sair desse buraco. Mas eu exulto de alegria, indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação da sua alma. Então eu não preciso que tudo esteja claro, transparente. Eu não preciso. Tem coisas que, se você falar para mim como é que Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu não duvido dele. Eu não duvido. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Não deixa a agonia matar os teus dias. Não deixa o cão colocar caraminhola na tua cabeça. E essas caraminholas são armas que ele usa. Hoje você tem crentes que não oram, que não buscam a Deus, crentes que duvidam de tudo, se tornaram críticos, teimosos, chatos, os lenços sumiram de suas bolsas, não conseguem mais ter aquela adoração simples, porque se tornaram estudiosos, cientistas da fé. Não, Deus não tem que provar nada para mim, eu que tenho que provar para Deus. Eu que tenho que provar que eu amo, que confio nele, que mesmo diante de nada visível, eu amo e eu exulto e eu celebro. Escreva aqui no chat. Eu não duvido, eu creio. Escreva no chat. Escreva aí. Isso aí. Enquanto você escreve no chat, quero lembrar que hoje é quinta Be Power
E hoje às 8 da noite eu te espero aqui para um grande culto. Um grande culto. Vem cedo, passa na cafeteria, tem espaço família, o brinquedão, chega cedo para você aproveitar a estrutura, vem com a tua família, o Kids preparadíssimo, voluntários apaixonados. Hoje, quinta-feira, eu espero você para o melhor culto de toda a sua vida. Tá bom? O melhor culto de toda a sua vida. É isso, produção. É isso aí, pastor. Vamos orar? Pai querido, na beleza da tua santidade nós estamos. E eu sei que a dúvida faz parte da nossa humanidade. Há em nós uma tendência de querer estudar, dominar, de querer ter respostas para tudo, quando na verdade a única coisa que nós temos que ter é uma fé inabalável, uma fé poderosa em tua presença, que nos leva a crer e a confiar no teu nome. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da ruína, livra-nos do medo, livra-nos do caos, livra-nos de toda a mortandade. E eu vou dizer para tudo na minha vida que não funciona, para tudo na minha vida que não está dando certo aos meus olhos, eu amo o Senhor mesmo que eu não veja, eu exulto o Senhor mesmo que eu não perceba como Ele vai fazer, porque eu não preciso entender, eu preciso crer, eu não preciso gostar, eu preciso confiar. Eu declaro que esta fé inabalável tome conta da tua vida agora, todas as dúvidas que estão tentando derreter a tua alma, derreter a tua esperança, que elas caiam por terra em nome de Jesus, que elas não prosperem, que elas não avancem, que elas não progridam, mas que elas sejam agora arrancadas da tua vida, arrancadas da tua alma, arrancadas do teu espírito, que uma unção de glória tome conta do teu ser e que você seja poderosamente alcançado, poderosamente ativado pelo poder genuíno da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não reste dúvidas que o Senhor está com você, que não reste dúvidas que o Senhor tem um plano para você, e que toda cilada, todo cupim, toda a raposinha que está entrando na tua vida, colocando essa pulguinha atrás da orelha, você tem agora a autoridade de repreender e afirmar para si mesmo: Deus está comigo, Deus está cuidando de mim, eu não vou quebrar, eu não vou falir, eu não vou enlouquecer, eu não vou desistir. Deus está comigo. Você tem que afirmar isso agora, afirma isso agora. Afirma: Deus está comigo. Vai repetindo: eu não vou quebrar, eu não vou falir, eu não vou enlouquecer, eu não vou morrer disso. Deus está comigo. O diabo não vai enfraquecer minha adoração. Vai dizendo: o diabo não vai enfraquecer minha oração. Eu não vou negociar os meus valores e princípios. Deus está comigo e é nele que eu vou viver de glória em glória, vitória em vitória. Não queira acelerar o que leva tempo para crescer. Não queira comer manga verde para não ter dor de barriga. Creia na presença de Deus, Ele está com você. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus.